Horóscopo para o dia 23 de agosto de 2021. Áries ou Carneiro. Será uma segunda-feira que poderá exigir um pouco de cautela em relação a companhias, pois, dependendo de seu estado de espírito, poderá haver certa manipulação. É claro que, de vez em quando, conversar sobre dificuldades pode abrir espaço para ajudas, mas precisamos saber com quem falar, até porque não conhecemos a fundo os outros, por mais que acreditemos que sim. Infelizmente, não é raro termos amigos da onça disfarçados de amigos inseparáveis, apenas aguardando abrir a boca sobre situações adversas para conseguir o que desejam. Por mais que as coisas estejam difíceis, procure pela positividade, confiando na vida. Eu sei que muito ultimamente em diversos canais se fala sobre a positividade tóxica, mas não estou falando que se deve colocar uma venda nos olhos e fazer de conta que está tudo bem. A questão é que, quanto mais focamos nos problemas, menos espaço abrimos para enxergar as soluções. Reclamar sempre é fácil para todo mundo, mas são poucos os que fazem algo para resolver, e ainda há os que criticam que se arriscam a fazer isso. Outra sugestão é conversar sobre amenidades. Sim, temos problemas sérios no mundo, mas não adianta reclamar do que acontece em outro continente se não move um dedo para ajudar no que acontece em seu alcance. Vale lembrar que, até janeiro do ano que vem, o Nó do Sul, que representa a origem, o ponto que deve ser deixado para trás, caso contrário vai gerar somente atrasos, está em Sagitário, signo regente do estrangeiro, do distante, e o Nó do Norte, que representa o destino, o ponto que gera mais evolução, está em Gêmeos, que é o regente das localidades mais próximas, da vizinhança. Do mesmo modo, se deve ter um pouco de tato mesmo com as situações que estão próximas de você. Se você vê alguém a sofrer, se compadece, e tem como ajudar de pronto, está a fazer realmente diferença no mundo, tornando ele melhor. Porém, se vier a se compadecer, mas nada puder fazer, além de não resolver o problema alheio, criou mais um para si, e será natural atrair mais daquela situação, e isso se não afetar a própria vida. Em outras palavras, se não puder ajudar com atitudes práticas, se mantenha em tranquilidade por saber que nada pode fazer, em vez de se sentir culpado por não ter condições de reverter. Aproveitando que mencionei os nodos lunares, o Nó do Sul em Sagitário representa os discursos, a teoria sobre o que é certo e o que é errado, e com bastante dogmatismo que em nada ajuda, enquanto o Nó do Norte em Gêmeos pede, para a evolução, atitudes práticas, e até mesmo pensar se o que é exposto é baseado em fatos ou se é apenas crenças, muitas vezes sem qualquer fundamento, ou ainda se está fora de contexto. Utilizando o termo da moda, a lacração do Nó do Sul em Sagitário está ditando o que é bonito e o que é feio, na intenção de chamar a atenção de outros, tratando como heróis ou vilões, seja aqui no YouTube, outras redes sociais, ou mesmo em conversas face a face que temos com outras pessoas. Porém, convém evitar ficar em tais discussões que nada ajudam os que sofrem diretamente com os problemas. Ou seja, não fale, apenas faça, e se não puder fazer, siga sua vida normalmente, sem receio do julgamento alheio, até porque, certamente, quem tem tempo para julgar o que você faz ou deixa de fazer, dificilmente faz algo prático pela causa que defende, pois certamente utilizaria tal tempo gasto com a finalidade que prega, deixando as obras falarem pelo próprio indivíduo.
Afinal, já dizia certa pessoa bem desconhecida que passou pelo mundo há 2 milênios, que sua mão esquerda não saiba o que a direita fez, e que se conhece a árvore pelos frutos. Touro. Você poderá estar, nesta segunda-feira, com sua cabeça cheia, e querendo tratar todas de uma vez. Por mais que acredite ser capaz de lidar com muitas tarefas, talvez seja melhor escolher prioridades, tratando uma por vez, caso contrário, seu excesso de confiança te levará a fracassar, pois chegará um momento em que todas poderão requerer mais atenção, e você não ter condições de agir de maneira adequada. Quando as coisas começarem a sair do controle, você poderá olhar o sucesso alheio e começar a praguejar, até afirmando que não consegue ter o mesmo desempenho porque eles têm menos problemas que você. No entanto, é possível que alguns tenham até mais, mas que conseguem se organizar direito, conseguindo atender todas de maneira adequada. Gêmeos. Você poderá ter grandes inspirações nesta segunda-feira, proporcionando resultados interessantes, sendo muitos deles tão desejados há tempos em questão de qualidade. Contudo, vai requerer alguns cuidados. O primeiro é prestar atenção para não desejar que retorne a pontos do passado que te eram agradáveis. Vale lembrar da linearidade do tempo, ou seja, se está insatisfeito com o presente e desejar retornar a estados do passado, que o trouxe até aqui, será natural que a insatisfação do presente venha a retornar no futuro, dando na mesma. O segundo é o medo do sucesso, que é o fato de serem exigidas certas tarefas e renúncias caso dê certo, sentindo medo de perder o que não te agrada tanto no presente, mas que é sua zona de conforto. Quando sonhamos com algo, às vezes precisamos deixar certas coisas para trás, tanto no processo como na realização. Se o que deseja te é realmente importante, caberá a você seguir o caminho com bastante força de vontade. Câncer ou caranguejo. Haverá altas chances de ter o recebimento do que vem plantando nos últimos tempos. Independente da qualidade dos frutos, terá consciência nesta segunda-feira que é possível melhorar. Contudo, poderá bater aquela dúvida cruel, entre ir em busca do que é melhor ou permanecer na zona de conforto, com medo de perder o que ganhou. Por mais que o desconhecido seja intimidador, embora cheio de promessas, apenas saberá se vai ter capacidade se tentar. Muitos dos que hoje possuem sucesso ou muitas posses, foram aqueles que venceram seus medos e foram capazes de se arriscar, arcando com as consequências. Se não fosse por isso, poderiam ser como tantos outros, descobrindo que há pessoas que conseguiram chegar no mesmo objetivo desejado ou foram além começando nas mesmas condições que eles próprios, vindo a se decepcionar por não terem investido quando era tempo. Leão. Sinais indicando oportunidades para o que desejar não vai faltar em sua segunda-feira. A única coisa que poderá pegar será os valores, tanto o que reconhece em si quanto ao que atribui a outras coisas, sendo que este último nada mais é do que o reflexo do próprio. Se não estiver tão seguro em relação aos próprios, poderá até receber as melhores oportunidades, sendo capaz de lidar, mas acreditar não estará à altura de corresponder da maneira adequada. Do mesmo modo, se algo apresentar e considerar como inaceitável, talvez seja um indício de que precisa evoluir, de modo que venha a atrair oportunidades melhores no futuro, ou criar a própria oportunidade, uma vez que é o signo da criatividade. Vale lembrar que, seja lá o que surgir,
alinhado com seu interesse, poderá servir como desdobramento para conseguir o que deseja. Pego aquelas situações que talvez até você já tenha passado, que é o fato de estar desempregado e distribuir currículos por aí, não sendo chamado, e quando aceita qualquer trabalho meia boca, várias oportunidades aparecem, inclusive de currículos entregues até há anos, que nem se lembrava mais. Bastou entrar na frequência do trabalho para que várias oportunidades de trabalhos começassem a brotar. Curiosamente, isso também acontece com facilidade em relacionamentos, onde todos os pretendentes com quem queríamos algo passam a nos dar bola quando finalmente conseguimos alguém. Às vezes, bastamos entrar em situações análogas ao que desejamos para que as energias comecem a se movimentar e manifestar coisas melhores, principalmente se desempenhamos com coração. Virgem. Sua segunda-feira poderá ser um pouco difícil, mas deve tomar cuidado para não desanimar, se entregando à reclamação. É claro que caminhos fáceis são desejados, mas procure se lembrar que todos são afetados por dificuldades, cada um a seu grau, e que se elas chegam, é porque conseguimos lidar. Apenas não dá para dizer que sua vida é mais difícil que a de outros, ou vice-versa. O que pode ser visto como algo quase impossível para alguns, pode ser considerado como fácil para outros, como, por exemplo, temperaturas. Ainda aproveitando o clima, todos que estão numa determinada localidade são afetados de alguma forma por uma tempestade, mas cada um, à sua maneira, arruma alguma forma para superar. Alguns utilizam guarda-chuvas, outros usam capas, há os que preferem se abrigar e esperar passar, e há ainda aqueles que, considerando que o que buscam é bastante importante e estejam desprovidos de qualquer proteção, vão com a cara e a coragem. Sem contar que o conceito de tempestade varia de pessoa para pessoa e situação, onde um chuvisco num momento em fazer algo que desagrada pode ser sentido como uma forte tempestade, enquanto uma tempestade quando se é algo bastante desejável é encarado como um chuvisco. Caberá a você não desanimar, utilizando o que estiver à disposição e baseado no grau de importância da situação a você. Se considerar ser algo bastante importante, mas se permitir desistir e ficar triste, é um sinal de alerta, pois dificilmente vai conseguir realizar seus sonhos, até pela carga de responsabilidade que colocamos neles. Contudo, se você permanecer confiante e realizar meios para conseguir realizar seus objetivos, qualquer sonho que sentir vontade de materializar vai deixar de ser impossível. Libra ou Balança. Por mais que esteja rodeado de pessoas, será uma segunda-feira em que poderá sentir necessidade de estar mais no seu canto, procurando se socializar menos. O lado bom desses dias é que dá para colocar nossa mente em ordem, inclusive, verificando o que é real e o que é ilusão, o que é algo factível de se conseguir e o que é esperança exacerbada. O que posso recomendar para seu dia é que busque filtrar e colocar como prioridade em sua vida o que te completa em essência, não na forma. Aliás, é possível que esteja a viver algumas ilusões, preferindo entrar em determinadas situações acreditando que vão te suprir, quando a questão pode ser mais além. Por exemplo, às vezes o desejo de se envolver com várias coisas, procurando se destacar, seja para chamar atenção para receber elogios, e não necessariamente porque gosta delas, talvez já sentindo até um pouco o peso do fardo, mas para se sentir aceito, indicando carência. No entanto,
se passar a se aceitar sem depender da aceitação de outros ou de algo externo, mesmo um simples elogio, será capaz de chamar atenção fazendo apenas o que gosta, sem necessidade de forçar a barra, uma vez que seu brilho interior vai começar a se projetar bastante. Quando estamos bem conosco mesmos, sem importarmos com o que pensam de nós, ou se vão nos aceitar, tudo flui, seja por atrairmos ou por nada ser capaz de nos impedir do que queremos. Escorpião. Ao contrário da feiura, tudo o que é belo e admirável queremos perto de nós. Não à toa que, mesmo aquilo que temos e nos desagrada de alguma forma, nossa resposta natural é esconder ou rejeitar, muitas vezes apontando no outro. Aliás, é isso que o regente moderno de seu signo, Plutão, trata, de modo que possa ser reconhecida e acolhida, tornando o indivíduo num ser mais completo e curado. Mas voltando ao que interessa na leitura, a beleza, é possível que algo bastante atraente venha a te chamar a atenção, se tornando quase uma obsessão em conseguir. O problema é que, olhando por esse viés, algumas atitudes poderão ser tomadas, mas que não sejam tão adequadas. Às vezes, tentamos forçar a barra, e por conta disso, gastamos bastante tempo, energia, além de colocar nossa frequência vibracional lá embaixo, quando ir atrás de um pouco de informação e prestar atenção nos detalhes poderia evitar qualquer tipo de estresse. Deixo claro que a beleza mencionada aqui não está relacionada apenas à aquisição de algo ou relacionamentos. Muitas vezes, a beleza é apenas movimentar um objeto de lugar, pois se conseguiu imaginar que ele, colocado num posicionamento diferente, ficará melhor. A questão é que poderá haver muita coisa conectada que, se não agir com a delicadeza exigida, vai causar imensa bagunça, como, no contexto do exemplo, tal objeto estar a servir de apoio a algo, e para conseguir mover, talvez seja necessário colocar algo antes no lugar para cumprir a função que ele está a fazer. Em outras palavras, será um dia em que terá de ficar atento aos detalhes para que venha a conseguir os melhores resultados, evitando agir impulsivamente apenas porque deseja que sua vontade seja cumprida para já. Sagitário. Você será capaz de perceber algumas características interessantes de pontos de vista que até então estavam a ser ignorados, e isso te agregar bastante em seus objetivos. Saber ter essa flexibilidade, evitando preconceitos, poderá fazer você ir longe nesta segunda-feira. Será um dia de expansão de possibilidades, onde a dúvida e a checagem dos fatos e possibilidades poderá trazer grandes oportunidades que até então não havia imaginado. Da mesma forma que isso vai favorecer seu caminho, procure aplicar essa visão ampla também no que vier a conseguir, pois provavelmente poderá ir muito além do que as aparências e o óbvio determinam. Utilizando um exemplo prático, há pessoas que ganham na loteria milhões e param de trabalhar, se preocupando apenas em gastar. Já outros utilizam tal fortuna, observando as tendências de negócios, para investir em atividades promissoras, gerando mais dinheiro. Capricórnio. A relação entre felicidade e responsabilidade faz diversas pessoas se sentir, de início, no paraíso, e com o tempo, no inferno. É claro que estou utilizando como analogia o mundo empresarial, em que isso costuma acontecer quando se consegue uma promoção, não quando se mantém na mesma função. O título mexe com a cabeça de muitos, bastando colocar no nome do cargo palavras como chefe, superintendente ou supervisor para o ego ir lá em cima,
sendo que alguns, infelizmente, passam a maltratar seus colegas de trabalho que se tornaram subordinados, até que a realidade coloca no devido lugar, trazendo situações difíceis que o cargo exige que dê conta, inclusive, percebendo a perda da liberdade. Afinal, tudo tem um custo. Mas é claro que nem todos vivem nesse mundo, e a leitura ficaria bastante restrita se fosse aplicada em tal contexto. No entanto, a ideia de trazer essa visão é a de levantar o questionamento nesta segunda-feira sobre situações que podem começar ou eram fontes de prazer, mas que, de uma hora para outra, parecerão se tornar num fardo bastante pesado. Às vezes, assim como a promoção utilizada no exemplo, você pode ter se desenvolvido, conseguindo fazer coisas com maior grau de complexidade, e a partir daí querer sempre se superar cada vez mais. A superação diária não é algo ruim. Pelo contrário, contribui em nossa evolução. A questão é que de vez em quando precisamos descer um pouco e fazer o simples, que resolve. Isso não é demérito, mas uma mostra ampliada de recursos que tem à disposição. É a questão de fazer a coisa certa para a situação certa, em vez de fazer a coisa mais elaborada que seja condizente à posição que ocupa, seja num trabalho, num curso ou em casa. É possível ser feliz e responsável ao mesmo tempo, principalmente fazendo o simples. Quanto mais nos preocupamos com nossa postura, com medo do que vão achar caso não reajamos à altura do que esperam de nós pela imagem que transmitimos aos outros, menos livres e mais infelizes nos tornamos. Aquário. A tendência a querer um mundo mais harmonioso será algo bastante forte em você nesta segunda-feira. Porém, por mais que seu signo tenha essa característica natural de visão humanitária, será necessário compreender que cada um escolhe entre a harmonia e o caos. É possível que venha, caso encontre situações conflituosas, sentir dúvida se deve entrar para apaziguar os ânimos, compartilhando sua vibração elevada. A intenção poderá ser a das melhores, mas, a não ser que seja alguém com imenso autocontrole naturalmente, será mais fácil de ser absorvido pela situação e se igualar aos envolvidos inicialmente. Às vezes, poderá ser por questões realmente sérias. No entanto, a maioria o faz por coisas sem importância, como discussão por preferência esportiva, por exemplo. Os outros são tão humanos quanto você, também conseguindo ser mais tolerantes, sentindo mais paz, e se preferirem a briga, foi por escolha deles, assim como você poderá escolher pela paz. Logo, você não poderá mudar os outros, sendo mais interessante se manter em paz e deixar ao livre-arbítrio deles decidir quando sentirem vontade. Peixes. Você poderá sentir sua segunda-feira como se estivesse bastante complicada, até acreditando ser difícil de lidar. Basicamente, como aqueles dias que sentimos até certo arrependimento em sair da cama, desejando voltar a dormir na esperança de acordar no dia seguinte, acabando com o pesadelo. No entanto, será necessário prestar atenção nestes tipos de pensamentos, pois talvez seja o fato de os nutrir que possa não apenas ser a origem de tudo, mas tornar mais difícil. O que pensamos e sentimos, atraímos. Mudando de pensamento e sentimento, nutrindo uma vibração melhor, será possível melhorar bastante seu dia. Aliás, não apenas isso, como também tornar tudo mais claro.
Essa clareza de mentalidade e visão poderá fazer com que veja quais são suas posturas no mundo físico que estarão a te sabotar, de modo que possa mudar sua ação, assim como, caso toda a tribulação seja a ação de alguém, o responsável ou responsáveis sejam revelados, podendo tomar alguma atitude a respeito. Aliás, aqui já vale um excelente motivo para procurar gerar e cultivar em si o alto astral. Se alguém nos odeia, fazendo de tudo para nos prejudicar, se doer como vítima apenas vai dar a eles o gostinho que desejam. Por outro lado, quando sabemos manter a cabeça erguida, encarando possíveis desventuras numa boa, é a pior coisa que poderiam receber por darmos bastante importância aos efeitos de atitudes baixas. Se quiser dar uma lição a quem te faz mal sem a possibilidade de atrair para si karma negativo, procure manter a felicidade, independente do que venha a te acontecer. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.